Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre psicanálise, lacaniana principalmente, certo? Gostaria de dizer para vocês que uma análise, ela não termina na sujeição do que o próprio sujeito está imbuído em sua realidade. Uma análise termina quando o sujeito se apropria da verdade, né? Ele é verdade e subjetividade. E todos nós temos a nossa própria subjetividade e a nossa própria clausura dentro da subjetividade, certo? Temos nossos próprios pergaminhos de verdades subjetivas, de torções, ou de transtornos, ou de ideias, ou de mirabolância, certo? E de positividade também, né? Não é só sobre coisas negativas que o sujeito porta em si, né? O sujeito porta a individualidade, né? Que é super importante. Vou passar um pouquinho de Vic aqui. Que é super importante porque todos nós somos indivíduos, certo? Temos a nossa subjetividade e, de acordo com Soren Kierkegaard, a subjetividade é a verdade, certo? E nós não vivemos somente de subjetividade, certo? Na teoria lacaniana, a castração fálica é o remédio imprescindível para se levar uma vida tranquila, harmoniosa, feliz, com autocontrole e disciplina, verdade, amor e amor, certo? A gente não pode ser escravo dos contornos ou das rotações da linguagem, a gente não pode ceder ao desejo do outro. A gente pode ceder até o nosso desejo enquanto vontade do outro, da alteridade radical, né? Do relativismo geral, mas esse desejo ele deve ser apurado, deve ser conscientizado do que é melhor para si, se é uma coisa positiva ou se é uma coisa negativa, certo? A gente deve saber distinguir o bem do mal, certo? E nessa história da vida, a gente culmina filosoficamente na era moderna, na era pós-moderna, né? Porque o pós-modernismo nada mais é do que um modernismo histérico. Mas a modernidade está sempre presente, então todos nós somos modernos, porque nós não podemos fugir da modernidade. E a modernidade, filosoficamente falando, é a epistemologia do direito. Se nós estamos sintomaticamente amarrados num vislumbre da própria imaginação, das próprias neuroses ou da própria clínica, psicose e perversão, a gente deve buscar fé para perseverar e superar as problemáticas da mente, da psique. E é por isso que não se pode invalidar um sujeito porque ele passa por um certo quadro de loucura temporária nessa disputa de biopoder, nessa disputa de educação e de aprendizagem, porque estamos aqui para amarmos uns aos outros e servirmos uns aos outros, certo? Porque se a gente não for servir um ao outro, a gente se torna um ser colérico, a gente se torna um ser inviável e insolúvel à sociedade. E a sociedade, cada lugar tem a sua própria dinâmica cultural e tem sua própria egrégora, tem sua própria espiritualidade. Então não basta somente procurar viver algo, como diz Hegel, se você quer viver da espiritualidade, viva.
Se você quer viver da materialidade, viva. Se você quer viver da filosofia, viva. Mas a filosofia acaba ali, acaba em Hegel, certo? Hegel é a síntese da filosofia, certo? Nessa dialética, da dialética do senhor e do escravo, né? Primeiro que o senhor de si é o cidadão, certo? O senhor de si é o burguês, certo? Ele tem a propriedade privada dos meios de produção, certo? É o grande capitalista, certo? E assim que você se apodera desse conhecimento e usa ele para frutificar, para plantar boas ideias, porque ainda assim filósofos somos platônicos, né? Respeitamos a tradição clássica do que são ideias e do que são sentidos. Os sentidos são na caverna, na analogia da caverna, né? São a própria psique, o ego, né? O ego da psique humana, né? E a caverna não é só isso. A caverna é onde o ego fica desparelhado em dissonância, fica em certa comorbidade reativa, fica em certa falha na questão do juízo, da racionalidade, certo? E quando a gente se educa mais e mais, a gente aprende mais e mais a nos libertarmos dos vícios, das loucuras, dos meandros espirituais, das batalhas. A gente ganha forças para produzir e nos prostarmos diante a Deus, né? Deus Todo-Poderoso, né? Está no mundo inteiro, está em todos os universos. Esse é o que deve ser louvado. Pronto. Daí que as imaginações são todas banais, né? As imaginações que eu falo do sujeito psicopatologizado são todas banais, frívolas, derrisórias. Mas acontece que nessa vida espiritual que vivemos também, né? O metacapitalismo também, né? Que muitos trabalham sobre. A vida espiritual, ela requer um chamado, requer um poder de Deus para vencer as batalhas desse cotidiano, vencer essas batalhas da rotina, vencer essas batalhas dos hábitos, certo? E quando a gente carrega a nossa cruz, ou seja, a nossa bagagem cultural, ou seja, nosso karma, a gente pode conseguir se libertar dos traumas e amarmos uns aos outros, como Deus nos ensinou através de Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, pois amar a si mesmo e o próximo como a si mesmo, né? Pronto. Isso todos vocês já devem saber. Agora, o que vocês não sabem sobre Lacan, pode me perguntar, certo? Porque a La Langue, a primícia, né, da linguagem, ela é incomensurável, porque em Freud a La Langue é a das Ding, né? A coisa, que um Fantôma Boex já é outra história, mas eu vou contar para vocês. O Infantoma Boex, ou seja, o inefável X, é justamente o real, o que não cessa de não se escrever. Está sempre se escrevendo, né? Essa dupla negação quer dizer que está sempre se escrevendo como realidade, certo? E essa determinação da realidade é o que faz tudo funcionar perfeitamente. Não quero dizer que Lacan profetizou que todo o ser humano moderno seria, de certa forma, hiperativo. Não. Nós somos mais emocionalmente equilibrados quando nós nos não confundirmos com nós mesmos, não criarmos conflitos com nossa própria mentalidade, nem com a nossa própria verdade, né? Do que é ontológico, né? Você vê que na palavra ontológico tem dois O, onto. Não, tem dois O na palavra onto. E logos já é a razão, certo? E o onto é o ser, certo?
tem dois ossos. Então você já deve aí fazer algumas reflexões sobre esses dois ossos, do ontológico, e ver o que é melhor para si, para o seu ser, ver o que é melhor para si, para o seu Dasein, na Gestalt terapia, ver o que é melhor para si no seu... Lembrando que isso não é uma psicoterapia, nem é uma psicoeducação, é somente um vídeo explanativo sobre essas questões, esses temas da elaboração, né, do que é correto e probo para o sujeito, para o capital do sujeito, para o capital da filosofia do sujeito e da filosofia da linguagem, né, da fé, perseverança das virtudes e como o sujeito pode captar neurologicamente, neuropsicologicamente, quer dizer, neuropsicologicamente, os aprumes da fé e também os aprumes das feridas do passado, no qual o sujeito está atrelado, está amarrado por um cordão do lapso temporal, certo pecado, né, que volta, porque o pecado é a falta, são as faltas, né, a falta de atenção, a falta de concentração, a falta de obediência, certo? E Lacan é bem pontual nisso, nessas questões das faltas, né, do pecado, né? Nome do Père, Casa do Santo. Casa do Santo, nome do Pai, é justamente mistério lacaniano, da cultura lacaniana, da propriedade lacaniana. Vocês mesmos devem pesquisar para saber o que é o nome do pai e o desejo da mãe, certo? Aí a gente entra num debate hermenêutico, né, entre existencialismo, dialética e epistemologia. Para se ter uma mente saudável, gente, a gente deve se desengavetar todas as nossa problemática, toda a nossa vida e deixar que fique límpido, né? Fique cristalino nossa nada fácil vida, né? Se voltar a Deus é muito importante, se voltar ao silêncio hermético é muito importante, se voltar à concentração é muito importante, porque a concentração é o que dá equilíbrio ao sujeito para não recorrer aos mecanismos de defesa do ego. Porque se o ego ele tem esses mecanismos de defesa, como por exemplo o deslocamento, é porque ele está psicotizando, né? Está criando uma paranoia de que há um outro do outro, há um outro do grande outro. O outro do outro não existe, gente. Me desculpem. O filme da Marvel sobre Doctor Strange, né? Fala que existe um outro do outro. Não, não existe esse outro do outro, gente. Isso é uma bobagem. Só existe o grande outro e o pequeno outro, né? Enquanto o grande outro é a alteridade radical, o que vai ser ali no discurso do capitalista a representação da figuração do tesouro dos significantes, né? Por onde tudo volta a ser como Cristo, como cruz sagrada, né? Como verdade, como pureza de pensamento, como fé, como justiça, né? Também, porque nós todos temos feridas e às vezes essas feridas não estão curadas, mas quando a gente entrega tudo nas mãos do tesouro do significante, ou seja, em Deus, ao grande outro, nós podemos ficar mais sutis e suaves, sutis no sentido de plenitude, e suaves no sentido de clareza psíquica, né? De limpeza emocional. Ética quer dizer que nem tudo o que nós fazemos, tudo que nós queremos fazer pode ser feito. Ética é o respeitar da intersubjetividade. Primeiro com a nossa subjetividade, primeiro com nossos pensamentos, depois com os pensamentos dos outros, com a vida dos outros. Não com os pensamentos, mas com as ideias dos outros, certo?
E é assim que, para se ter uma vida menos clínica, né? A igreja, né? O grande hospital, né? Por onde os sujeitos são libertos, né? Por onde a liturgia, que é o ritual da Eucaristia, né? Do recebimento do Cristo Redentor, né? Através do sacrifício do domingo, sacrifício do altar, onde o padre é o próprio Cristo, né? O psicólogo, né? Que vai levar as demandas, que vai tomar o cálice para si da salvação, que bebe do cálice pelos pecados, né? Pela remissão dos pecados, na verdade. E nos poupa, né? E que também nos agracia, dando esperança, dando benevolência, dando concretude epistemológica para que a doutrina da fé católica seja a mística da católica, né, seja entendida de uma forma de coração pleno, de uma forma de coração sereno, de uma forma de coração beato. Apesar de que todos nós podemos passar por algumas fases de tramas perversas, certo? E nem tudo quando a gente quer fazer, nem tudo que a gente quer fazer é reagir, né? Primeiro, essas reações podem ser resistidas pelo superego ou elas podem ser deliberadas, certo? Aí, aí é que tá, os sintomas que vivemos em relação à visão astral, à visão no caso da esquizofrenia, essa visão da projeção do corpo, né? Essa transgressão da lei do amor, né? Porque Cristo, ó, ele nos ama, mas ele nos ama e ele nos quer íntegros, né? E essa integridade é fazer o bem a todo momento e não ceder ao mal, mas é bíblico e que não há uma pessoa que faça o bem, porque todos nós estamos recorrentes em nossas próprias astúcias, né? E é daí que eu não quero misturar religião, nem fazer uma explanação, nem fazer uma dissertação, um diálogo aqui sobre teologia, mas Lacan ele se apropria da teologia e castra o sujeito no sentido de neuropsicologia da individualidade, certo? A individualidade é a verdade. Apesar de que nas transferências psicóticas essas coisas elas não existem assim no quadro psicopatológico do sujeito que não sabe como pensar, né? O sujeito que dá asa à cobra, né? Como diz o ditado popular. A psicanálise ela se encarrega, né, de cuidar das feridas, dos traumas, da libertação, se encarrega de levar a verdade para os quatro cantos do universo, né? Porque a psicanálise ela é um amor incondicional, certo? A psicanálise ela é um formidável ofício lógico e hermenêutico, né? De pura psicologia, de pura epistemologia, certo? E epistemologicamente falando que não há verdade subjetiva sem que não haja liberdade da razão subjetiva. Ou seja, cada um de nós estamos vivendo no materialismo da realidade, o materialismo dialético, científico. Ou seja, é real o que é racional, certo? Só é real o que é racional. O resto são todas ansiedades, ou neuras, ou neuroses, ou psicoses, ou perversões. Certo? Isso ficou bem entendido? Um pouco de Hegel com Lacan, um pouco de Hegel com Marx
e um pouco de Hegel, Lacan e Marx com o próprio Cristo, certo? É assim que nós nos balizamos com alguns filósofos estratégicos para a verdade, né? Que é Deus, é a verdade, né? Que é o real, é a verdade, né? E esse Deus é cada um de nós, certo? Esse Deus do impossível está no céu, é o nosso Pai, é o nosso Criador, que está no céu, que está no nosso céu, que está no céu de todos, e que é a luz infinita da misericórdia. Eu sinto muito pelas minhas próprias transgressões da lei enquanto eu estava passando por tribulações, e quem não sentiria muito? Mas eu não quero fazer uma dramatização aqui, eu também não quero te dramatizar. Eu quero te levar à lógica do argumento filosófico, certo? Do que é sofisma, do que é falácia e do que é verdade. Então, logo que nós nos corrigimos, né? Logo que nós nos orientamos, né? Logo que nós nos voltamos à logoterapia, nós estamos mais aptos à realidade, sem questões de novaerismo, certo? Sem questão de nova era. Isso é tudo bobagem, tudo ideologia secular, certo? Que é uma coisa estranhamente maluca. Mas estamos aqui para viver esse desenvolvimento, e no capitalismo tudo pode ser dialetizado, né? E essa dialética do capitalismo faz realizar o que ficou no passado, voltar ao passado ou ir para o futuro, faz a gente aprender o que é o tempo presente, né? O presente, o gift, né? O presente, essa apresentação do presente, essa entrega, essa renúncia ao presente, essa entrega, essa renúncia ao tempo presente, que é a graça, o gozo, né? Que Lacan usa essa palavra gozo, que é a graça. Aí nós podemos seguir em frente, caminharmos juntos, né? Cada um na sua, quem trabalha com equipes, networking, cada um trabalhando nesse seu quadro, ou quem trabalha com empresas e tem organização da psicologia organizacional bem feita, né? Trabalhem com a psicologia organizacional. Quem trabalha com psicologia social, trabalha com psicologia social. E quem trabalha com individualidade de tratamento psicoterapêutico ou aconselhamento psicológico, trabalhe com as suas clientelas, respeitando a ética profissional e a ética do indivíduo e os sentimentos e emoções que um laço terapêutico tem com os próprios pacientes, certo? Que cada paciente tem com o terapeuta, certo? Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que a cura só pode vir de quem aceita a cura, ser curado. A cura só pode vir de quem aceita ser curado, certo? É uma questão de aceitação. Aceitação de que nós não podemos fixar nada. Nenhuma de nossas angústias são para sempre. Nenhuma de nossas frustrações pode derrubar, pode macular nossos corações más águas, né? Nem maquinar a sermos perversos, né? Na linguagem. Vivemos numa individualidade, vivemos numa sociedade em que há muitas correntes filosóficas, há muitas transformações, e essas transformações são necessárias para reorganizar a vida social e levarmos a realidade como ela é. A realidade não sendo o deserto do real, mas sendo o jardim do Éden do real. Muito obrigado, até a próxima.